bom dia. Eu vou falar em português, mais despacito possível. Se alguém não entender, por favor, levante a mão, posso repetir, tentar explicar alguns conceitos que eu vou desenvolver aqui com vocês. Ok? Então, antes de mais nada, também gostaria de agradecer a organização do evento, a Silva e a Mariana, por esse convite para essa apresentação aqui hoje de manhã. O tema que eu pretendo discutir é o ataque às instituições públicas de trabalho no Brasil. Então, assim, para a gente entrar no ataque, eu acho que é preciso também a gente contextualizar a criação dessa legislação. As instituições públicas do Brasil responsáveis pela fiscalização do trabalho são produto de uma atmosfera política criada na década de 30 e 40 no Brasil. Tanto o Ministério do Trabalho, que foi chamado por muito tempo de Ministério da Revolução, que tinha a incumbência de fiscalizar, tem a incumbência ainda de fiscalizar as relações de trabalho nas empresas. A Justiça do Trabalho, criada em 1941, e a própria legislação trabalhista brasileira consolidada em um documento chamado Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que é do ano de 1943. Esse arcabouço institucional envolvendo a proteção ao trabalho foi desenvolvido através, principalmente, de 4 pilares das relações de trabalho. O pilar da pessoalidade, da não eventualidade, da onerosidade e da subordinação. Ou seja, quando esses elementos estavam presentes na contratação do trabalhador, esse trabalhador era considerado empregado da empresa. Não importava o que estava registrado em contrato, o que estava registrado em carteira de trabalho, importava a real existência desses pilares. O ataque a esse arcabouço institucional não começou em 2015, não começou em 2016. Na verdade, ele começou lá em 1930, com a institucionalização dessas instituições. 1930. 1930, sim. Tanto do ponto de vista teórico, nós temos uma disputa muito acentuada entre 2 pensadores do direito no Brasil, que se chamam Oliveira Viana e Valdemar Ferreira, onde possuía uma coluna de jornal, em um periódico muito importante no Brasil, e se debatiam, faziam charlas nos jornais em relação ao Oliveira Viana sustentando a importância do que a gente conhece hoje por direito do trabalho, e o Valdemar Ferreira com uma perspectiva civilista, uma perspectiva de que as relações de trabalho não deveriam passar por esse direito do trabalho novo, e sim serem regidas pelo direito civil. Ou seja, a relação de trabalho poderia ser como qualquer contrato de compra de alguma atividade. Quem venceu essa disputa intelectual na década de 30 e 40 foi Oliveira Viana. A estrutura desenvolvida lá na década de 30 e 40, a estrutura como um todo, permaneceu realmente viva até 2017. Isso não significa dizer que um dos argumentos dos defensores da reforma é de que essa legislação do trabalho brasileira ela é da década de 30 e 40. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, essa legislação foi sofrendo diversos ataques, foram aprovadas diversas leis no período que vai de 43, que é a publicação da CLT, até 2017, que desconfiguraram muitos elementos
contidos lá na legislação municipal. Claro. Quais deles? São mais de 200 leis aprovadas desde 43 até 2017. Eu vou chamar a atenção aqui para 3. A lei do trabalho temporário, onde o trabalhador poderia ser contratado até 3 meses com um contrato fixo, ou seja, Silvia será contratada para dar aula durante 3 meses. Acabou o contrato, aqueles 3 meses, se finaliza o contrato e ponto final. Silvia não tem nenhum direito a reivindicar uma permanência naquele posto de trabalho. A lei das cooperativas de prestação de serviço, onde se criaram cooperativados que passaram a principalmente fornecer mão de obra para o Estado. Setores como limpeza, vigilância, que hoje praticamente em todas as esferas do Estado brasileiro contratam esses prestadores de serviços por meio dessas cooperativas de serviço. Muitas delas fraudulentas. O cooperativado, na verdade, não está participando da gestão da cooperativa, e sim é um empregado como qualquer outro. E a figura do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, e aí me vem muito a fala da Agostina, é o empreendedor, onde ele consegue um registro, ele consegue um registro junto às autoridades fazendárias do Brasil. Ele consegue esse registro, que nós chamamos lá de CNPJ, que é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e ele pode fornecer o seu serviço como se ele fosse uma empresa. Isso também foi uma forma de desmonte que se ampliou muito no Brasil. Eu chamo a atenção aqui, a década de 90, principalmente, foi o que, vamos dizer, Agostinho chamou de a época do consenso de Washington, foi lamentável para as relações de trabalho. O trabalho temporário, menciono aqui para vocês, cresceu muito no Brasil, muito. E a atmosfera começa a se modificar a partir de 2002, com a eleição do presidente Lula. Mas isso não significou também uma ampliação do direito do trabalho. Há uma contradição, né, no sentido que, durante principalmente o primeiro governo Lula, foram aprovados diversos dispositivos de lei que flexibilizaram as relações de trabalho ou retiraram algum direito do trabalhador. Eu dou um exemplo em relação à lei de falências. Até 2003, os créditos relativos a uma empresa que decretou falência, fechou as portas, os créditos trabalhistas tinham prioridade de pagamento. O patrimônio dessa empresa seria leiloado, vendido, executado, e os salários dos trabalhadores teriam que ser a primeira dívida dessa empresa a ser paga. Com a modificação da legislação das falências, continuou sendo dessa forma, mas ele continua... Quebra. Sim. Ela quebra, continuou dessa forma, mas foi limitado a 150 salários mínimos. Dentro de uma empresa gigante, isso é praticamente insignificante. Hoje a gente estaria falando de 150 mil reais, 40 mil dólares. Pensando nessa... Mas, ao mesmo tempo, nesse período também nós tivemos valorizações. O próprio salário mínimo teve uma curva de valorização muito importante.
ocorreu um aumento significativo da formalização de trabalhadores dentro desse período, mas também existiram essas incongruências, vamos dizer assim. Já a reforma trabalhista de 2017, ela foi direto à jugular. Claro. Direto ao pescoço do trabalhador e também da própria legislação. Ela buscou realmente destruir, e aí o cerne da reforma aqui apresentada pelo Matias deixa isso, permite dizer que é muito semelhante. Ela buscou destruir não somente o direito do trabalhador, mas destruir todo o arcabouço institucional desenvolvido lá na década de 30 e 40. Não foi somente a proteção do trabalhador no sentido da legislação que foi alterada, mas, por exemplo, a possibilidade de ele reclamar pelo seu direito. Até 2017, se eu me sentisse lesado em relação a um direito que eu tinha como empregador, eu contratava um advogado e acionava a Justiça do Trabalho. Eu entrava com uma petição, um expediente na Justiça do Trabalho, na Justiça Laboral, e esse processo seguia e era julgado, dizendo se eu tinha ou não aquele direito. Se eu não tivesse, a Justiça entendesse, o juiz do trabalho entendesse que eu não tinha esse direito, o processo se extinguia e bom. Agora, se o juiz entender que eu não tenho esse direito, eu não vou receber o que eu estou pleiteando na Justiça do Trabalho, e além disso, eu vou ter que pagar as custas do processo na Justiça e as custas do advogado da parte que eu estou... Do patrão. Ou seja, nós tivemos uma redução significativa no número de ajuizamentos de trabalhadores acessando a Justiça do Trabalho requerendo seu direito. Essa redução significativa, no mês de dezembro de 2017, foi de 50%. Reduziu em 50%. A de mais de 50%, 53%. Após, a partir do mês de janeiro de 2018, a gente começa a ver uma ampliação já dessas reclamatórias na Justiça do Trabalho. Mas nada para chegar perto do número de ações que eram ajuizadas no período anterior à reforma trabalhista. E um dado muito importante também, que há um esforço das instituições brasileiras. Quando falo instituições, aqui estou falando também do empresariado como uma instituição, em consolidar essa reforma, essa legislação no Brasil. Consolidar, tornar ela viva realmente dentro do arcabouço brasileiro. Um exemplo em relação a essa afirmação. Periodicamente os jornais, os periódicos, publicam ações onde o trabalhador perdeu na Justiça do Trabalho, perdeu a sua ação na Justiça do Trabalho. E essas ações publicadas, lógico que são escolhidas a dedo, não se busca qualquer ação. E essas ações são ações onde o trabalhador é condenado a pagar R$100 mil, $25 mil, é condenado a pagar o trabalhador. Mesmo que na prática ele não esteja pagando, porque ele ainda vai ter direito a recursos nas cortes superiores, mas o efeito dissuasivo, didático, vamos dizer assim, de ataque, torna a não reclamar. Então, há um esforço muito grande em relação a isso. Outro exemplo, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que é a corte maior da Justiça do Trabalho, fez um pronunciamento essa semana passada,
onde ele comemorava os índices de diminuição dos ajuizamentos na Justiça do Trabalho. Mas chamou atenção somente para o dado relativo à diminuição. Deixou de lado, no próprio gráfico dele, a informação de que realmente reduziu muito lá em novembro de 2017, mas que os processos estão voltando a serem ajuizados nos tribunais brasileiros. Esse esquecimento da informação que ele mesmo tinha ali não é à toa. A gente sabe que há um esforço realmente de consolidação dessa reforma. Eu trago alguns pontos que destaco mais importantes em relação à reforma. Criou um regime que se chama regime de trabalho intermitente, onde esse regime, o trabalhador, ele é contratado pela empresa X, por determinada empresa, mas ele não tem horas alocadas à sua contratação. O trabalhador, o empregador, pode convocá-lo a determinada atividade com antecedência de 2 dias. E ele pode comunicar que não quer um dia antes. Ou seja, a gente se introduziu a figura do trabalhador formal desempregado. E nós, pesquisadores, também não sabemos como trabalhar com isso. Porque, na prática, teoricamente, ele é contratado. Tem que estar no rol dos empregados. Mas, na prática, ele é um desempregado. Como a gente vai comparar isso com esses índices? A flexibilização das férias, das vacaciones. Onde é possível parcelar as férias em 3 vezes. 3 vezes. A possibilidade de ampliar a jornada de trabalho para 12 horas, com descanso de 36. A finalização do contrato de trabalho sem necessidade da presença do advogado do sindicato. Na legislação anterior, quando se acabava meu contrato de trabalho, eu era demitido, os cálculos dos custos dessa demissão só podia ser realizado dentro do sindicato. Agora pode ser feito dentro da empresa sem problema algum. A prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, dentro das convenções coletivas vai ser possível o trabalhador abrir mão de direitos reconhecidos pela lei. Um exemplo é a das férias. As férias, pela legislação, pode ser parcelada em 3 vezes. Mas, dependendo da conjuntura econômica de negociação, para determinada categoria, pode ser negociado parcelar em 10 vezes. Teoricamente é possível fazer isso. Encaminhando já para o final, trabalhando não me bater aqui. Nós vamos enojar a Mariana. Mas assim, mesmo essa atmosfera de retirada de direitos, ela não acabou com o ataque às instituições. Claro. A ofensiva neoliberal não acabou ainda. Existem projetos tramitando no Congresso Brasileiro para por fim a Justiça do Trabalho como justiça especializada, ou seja, os processos trabalhistas seriam ajuizados na Justiça Comum. Os dados que a gente tem é que isso seria um desastre, porque os juízes da Justiça Comum tendem a julgar com a mente de um processo civil. Claro, processo civil. Processo As partes são iguais. Então, seria um maior desastre ainda. O fim do Ministério do Trabalho está sendo ventilado também, que não precisa passar pelo Congresso, é uma prerrogativa do Presidente da República. Isso, com o fim do Ministério do Trabalho, nós teríamos o fim da fiscalização nas empresas, que também seria um desastre. E a criação, eles chamam, a equipe econômica do novo presidente chama de
carteira verde e amarela. Carteira de trabalho verde e amarela seria a carteira de trabalho onde o trabalhador poderia escolher abrir mão de todos os direitos e ser contratado através de um contrato de prestação de serviço comercial. De serviço comercial. Então, para finalizar mesmo, esses são alguns elementos que nós estamos lidando dentro dessa nova realidade no Brasil. Cabe a nós aqui buscar esforços para entender essa nova realidade que tem pela frente. Não, eu tratei só das coisas ruins, mas tem coisas boas no sentido de que também existe uma articulação muito forte do movimento sindical brasileiro para aprovar o que nós chamamos de Estatuto do Trabalhador. E seria uma lei maior do que essa que eu apresentei aqui para vocês, que as contratações teriam que ser submetidas a parâmetros mínimos de dignidade para o trabalhador. Mas é uma luta que a gente vai pela frente. Obrigado.